Salve, rapaziada, bora para mais um Preto com Verde do final de semana dos dias 10 e 11 de setembro. Muito jogo bom neste final de semana. Tivemos a rodada toda da Inglaterra, da Escócia, Irlanda, todo o Reino Unido adiada por causa da morte da nossa querida rainha, tão nova e já nos deixou. Mas temos excelentes jogos ainda pelas outras ligas. Vamos tomar cuidado com alguns times que têm competições europeias no meio da semana. Peguei alguns times que jogam europeias, mas porque os adversários são favoritos, então tome muito cuidado ao apostar em times como Juventus, Real Madrid, Milan e os times ingleses também nós não vamos conseguir apostar, mas os franceses, todos aqueles que estão envolvidos em alguma competição europeia, porque eles devem poupar jogadores, beleza? Antes de mais nada, aquele pedido de sempre, por favor, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, para que você fortaleça esse trabalho, que é totalmente gratuito. Todas as segundas e sextas temos dicas. Bora primeiro então para os destaques. Antes dos destaques, o resultado. Eu achei que seria bem pior essa semana, porque a Coreia realmente nos destruiu, mas fizemos menos 2,2%. Ainda estamos positivos no mês de setembro, 1,88 positivo. Mas realmente foi uma semana bem estranha. E agora, começando com os destaques negativos, primeiro, rodada da K1 aqui, como você pode ver, muito estranha. Nenhum jogo acima de 2 gols. Tivemos 1-0 massivo e um 0-0. Resultados bem estranhos, tanto que você vai ver que eu deixei de fora a K1 deste final de semana, porque realmente eu vou dar uma observada o que aconteceu, porque foi realmente tenebrosa a rodada deste final de semana na Coreia do Sul. E outro destaque negativo, União Berlim. Conseguiu perder em casa para um time da Bélgica. E olha o comentário aí do narrador lá, do estagiário do Flash Score. Até a minha avó fazia. Perdeu muitos gols o time. Foi realmente uma decepção ter perdido em casa para um time tão fraco, ou de uma liga tão fraca, né? Porque o Royale ele foi campeão belga, ou ficou entre o top 3 belga ali. É um time muito bom, mas é de uma liga bem inferior, não podia ter perdido em casa. E os destaques positivos dessa semana foram os dois, ambos marcam. Tanto do Lyon quanto o do Hamarby saíram ainda no primeiro tempo, então é bem gratificante quando uma entrada bem analisada acaba entrando facilmente assim no primeiro tempo. Dois ambos marcam com uma odd excelente, entrando ainda fácil no primeiro tempo. Então, depois dos destaques, bora para as dicas desta semana. Separei 24 jogos, 12 no sábado e 12 no domingo, para a gente dar uma analisada. Beleza? Vamos começar então. Primeiro jogo é sábado, 6h30 da manhã, Daejeon contra Asan na K2. Eu escolhi neste mercado o mercado especial da Betano, ambos ou over a 1,62. Então, o Daejeon vem de um 2-1, 3-1, 2-2, 2-1 e 2-1. E o Assan vem de um 3-0, 2-1, 3-1, 2-2. O último confronto entre eles foi 2-1 também. Grande chance de ambos marcam neste mercado. Então, esta odd está 1,62 na Betano, amanhã 6h30. 6h30 também no Japão, Kawasaki Frontale, time do Leandro Damião, contra o Hiroshima. São duas equipes muito fortes do campeonato. O Hiroshima vem surpreendendo, está em segundo colocado. O Kawasaki está um ponto atrás, jogando em casa. Eu escolhi ambos marcam a 1,65. Então, o Kawasaki tem tomado seus gols em casa e o Hiroshima tem feito muitos gols fora. Inclusive, fora de casa, o Hiroshima é a terceira melhor campanha. Fez 19 gols em 13 jogos. E o Kawasaki em casa tomou 14 gols em 13 jogos. Então, uma grande chance de ambos marcam. Ainda na J1, 7 horas da manhã, Gamba Osaka e Tóquio. Eu escolhi over 2,5 no jogo a 1,90. O Gamba Osaka andou aprontando aí pra gente, né? No jogo que a gente apostou contra o Nagoya, acabou ganhando. É uma equipe que está numa certa recuperação, mas o Tóquio é o oitavo colocado e na forma recente é o quarto colocado com 12 gols marcados e 8 sofridos nos últimos 5 jogos. Então o Tóquio é uma equipe muito ofensiva e o Gamba está nessa recuperação aí, tocou 6-3 no Kashiwa no último jogo, ganhou do Hiroshima, surpresa gigantesca por 2-1, e o Tóquio vem aí de alguns jogos fora, marcando muitos gols. Então eu vou dar uma riscadinha nesse over aqui, a 1,90 na Betano, 3 gols na partida. E para finalizar,
Na Ásia, 7 da manhã, o líder Yokohama recebe o Fukuoka. Eu escolhi 1,5 gols do Yokohama a 1,57. Tá? Melhor ataque da competição, jogando em casa, melhor forma recente. Em casa tem 14 gols marcados e nenhum sofrido em 5 jogos. Fora de casa, o Fukuoka ganhou 1, empatou 2 e perdeu 2 nos últimos 5 jogos. Então, eu vou que o Yokohama faça pelo menos 2 gols, que foi o que tem acontecido nos últimos jogos do Yokohama em casa. 3-0, 2-0, 3-0 e 4-0. O último jogo entre eles em julho de 2021 foi 2-0 para o Yokohama, é o resultado que a gente precisa. 1-5-7. 8 da manhã na Alemanha, Hannover e Braunschweig. O Hannover gosta sempre de aprontar e de aparecer, então eu acabei fazendo uma combinada entre 2 gols na partida e 4 cartões. Só os 4 cartões já está muito bom, tá? Todos os jogos do Braunschweig teve 4 cartões. É uma liga, entre aspas, né, violenta, é uma liga que o pessoal bate bastante, muito contato físico e os árbitros liberam o cartão. Então, quem quiser ir só em 13,5 cartões está pagando 1,60 ou 1,65 na Betano. Eu coloquei 2 gols porque o Hannover deve ganhar essa partida aí de 2-0. E o Braunschweig tomou 4 do Bielefeld, 3 do Kiel, 3 do Heidenheim. Então é uma equipe, uma das piores equipes da liga. Hoje é o Lanterna. Quem quiser em 2 gols do Hannover também separado, vale bastante a pena. 10 da manhã, Saint-Étienne e Bordeaux, 2 times que caíram da Ligue 1 para a Ligue 2. Então eu fui em ambos ou over na Betano a 1,65. Se a gente for olhar aqui os últimos jogos deles, do Etienne 2-2, 5-0, 2-2, 6-0 e 2-2. E o Bordeaux 3-1, 4-0, 1-0 e 0-0. O último jogo entre eles foi um amistoso, 2-2, e pela Ligue 1, ainda este ano, em abril, foi 2-2 o jogo. Os últimos 5 jogos entre eles, incluindo esse amistoso, teve ambos marcam. Então eu achei bem boa essa odd, um jogo para cartão, hein? Um jogo que o pau vai comer. Jogo excelente também. A Betano oferece cartões na League 2. A Bet365 não oferece. 10 da manhã, Vasteras e Skovd. Ou Skevd, não sei falar, sueco. Então, Vasteras e Skovd, eu escolhi o mercado de ambos marcam a 1,57 na Bet365. O Vasteras em casa 1-1, 4-4. Perdeu de 1-0 para o Broma, que é esperado líder. 2-2 e 3-0. Skovd fora, 3-2, 1-0 e 1-0, fez 2 gols fora, e 2-1 contra o Trelleborgs. O Skovd é o 5º colocado, visitando o 14º. Então vamos confiar nesse ambos marcam também na Suécia, é um campeonato que sai bastante gols. 11 da manhã, Haninge contra Gefle, inacreditável essa odd do Gefle, que é o líder isolado, 7 pontos na frente do Sandvikings. Eu escolhi 1,5 gols do Gefle a 1,65. Eu vou com 1,5 unidade nesta partida, nesse mercado, porque o Haninge tomou 2 do Motala, 3 do Broma, 4 do Solentuna, 4 do Vassalunds e 4 do Orebro. Nos últimos 5 jogos ele perdeu 5. Nos últimos 5 jogos do Gefle ele fez 6-0, 3-1, 2-1, 2-0 e 4-1. Então, assim, nos últimos os jogos entre eles também dos últimos 5 em 4 bateu essa linha de 1,5 do Gefle a 1,65. Tem muito valor. Eu vou com 1,5 unidade na Suécia, divisão norte. E na divisão sul, o IFK Malmo, às 11 horas também contra o Trollhättan. Trollhättan é o 4º colocado, o Malmo é o último com apenas 6 pontos. Eu vou em vitória do Trollhättan a 1,70 na Betano. Tá? O Trollhättan gosta de 1-0, é um time que não toma muitos gols e faz poucos, mas acaba sempre ganhando. Nos últimos 5 jogos do Trollhättan, ele ganhou 3 e empatou 2. Então vamos confiar aí que fora de casa o Trollhättan só empatou o último contra o Gais, que é um dos melhores times, e ganhou os últimos 4 por 2-1, 1-0, 1-0 e 1-0. Como eu falei, gosta do 1-0 o nosso querido Trollhättan. Então o 1-0 já nos basta para pagar essa odd de 1,70 da vitória. 1,5 Bundesliga, Schalke e Bochum. Eu escolhi neste jogo 4 cartões a 1,62 na Betano. Tá? 2 times que estão em 15º e último colocado. O Bochum não fez nenhum ponto ainda, tomou 15
gols, fez 3, 0 pontos. E o Schalke está em 15º, primeiro fora da zona. Vai ser um jogo tenso. Essa linha bateu em quase todos os jogos já do Bochum, só não bateu contra o Bayern, que ele tomou 7-0. E os jogos do Schalke também têm sido bem nervosos. Ele tem empatado bastante e perdido. E em alguns jogos, como no último, por exemplo, no Stuttgart, essa linha bateu no primeiro tempo. Saiu 4 cartões no primeiro tempo. Achei bem baixo o muro para a gente pular. Então vamos aproveitar essa odd também. E para finalizar no sábado, como de sempre, a nossa regra, 2 jogos da MLS. Poderiam ser mais, mas está uma rodada bem chatinha até na MLS. Eu escolhi 4,5 Nashville e Galaxy. 2 gols do Nashville, a 1,65. O time está voando em casa, tocou 3 no Austin, 4 no Colorado, 4 no Dallas. E o Los Angeles Galaxy fora sempre toma muitos gols, como a gente foi na rodada passada contra o Toronto. 2 gols do Toronto, acabou 2-2. Tomou 4 do Kansas, tomou 1 do Dallas e 2 do Rapids. Então, 2 gols do Nashville a 1,65. O time parece que encaixou agora. Tem jogado muito bem, especialmente em casa. E não poderia faltar a tropa da árvore, né? A tropa da árvore do Austin contra o Seattle Sounders. Eu escolhi over goal 2,5 da partida a 1,65. Então o Seattle vem de um 2-1, 3-2, 2-1, 3-3 e 2-1. E o Austin eu nem preciso falar. O melhor time da MLS para apostar em over goal, sempre faz e toma muitos gols a 1,65 então, este over. Passando para o domingão, vamos começar com Jeonan contra Gwangju, 1h30 da manhã do domingo, dá para acompanhar esse joguinho voltando da balada. Eu escolhi X2 e mais 1,5, ou seja, empate ou vitória do Gwangju e 2 gols. Do 1-1 em diante já nos adianta. Essa odd está 1,72, eu gostei bastante. O Gwangju na J2 ele é o líder, né? A gente está chegando aí na rodada 38 já do campeonato da K2. O Gwangju então visita o Jeonan, que tem um grande histórico de 1-1 em casa. Os últimos 5 jogos do Jeonan em casa, 3-1, 2-2, 1-1, 1-0 e os últimos 3 jogos entre eles acabou 1-1, 1-1 e 2-1. Então o Gwangju não deve perder e deve sair mais de 2 gols na partida. 9 da manhã, na Dinamarca, o Nordjylland contra o Midland. Então, o Nord contra o Mid. O Mid está envolvido na Liga Europa, tá? Ele acabou perdendo para o Sturm Graz fora de casa por 1-0, então ele vai estar envolvido. E o Nord, eu escolhi o mercado aqui, o 1x, ou empate ou vitória do Nord, porque o Nord hoje é o líder, com 19 pontos, e o Mid é o oitavo. O Mid deve poupar, que tem jogo no meio da semana. Então, o Nord tem tudo para, em casa, pelo menos empatar contra o Mid. Essa odd está 1,57. 10 da manhã, bora para o paraíso de cartões. E os 2 melhores times para cartões se enfrentam com um árbitro com média excelente de cartões também, que é na Ligue 1, 10 da manhã, Angers e Montpellier. Eu criei aquela aposta da Betano, 2 gols e 4 cartões a 1,75. Deve bater tranquilamente como tem sido nas últimas rodadas. Essa odd está excelente. 10 da manhã na Noruega, Start contra Storjalds Blink. Eu criei também uma aposta que é o Start vence, mais de 2 gols e meio e pelo menos um gol no primeiro tempo. O Start vem atropelando todo mundo, 5-3, 5-0. Tomou 5-0, mas um 2-2 e um 6-0. E o Blink tomou 4-1, tomou 4-2 e 2-2 e 3-2. O último jogo entre eles, em julho, foi 3-0 para o Start, exatamente nessa maneira que eu montei. Start venceu, 3 gols na partida e pelo menos um no primeiro tempo. Essa odd deu 1,70, que para nossa querida Noruega B é uma odd bem boa. 2 jogos ainda pelas 10 da manhã. Agora a gente vai para a Suécia, segunda divisão, Oster contra Dalkurd. Eu escolhi 1,5 gol do Dalkurd a 1,55. O Oster vem de um 2-1 em casa, 1-1, 3-1, 3-2 e 2-3. E o Dalkurd fora tomou 4 do Trelleborgs, 3 do Halmstad. O AFC e o Jonco vinham numa fase ruim. E o último jogo ele tomou 2 do Broma também, que foi a nossa aposta. Então, o Oster fazer 2 gols está 1,55 no Dalkurd. O Oster é o quarto colocado, o Dalkurd é o penúltimo.
que vem de 5 derrotas seguidas. Então, 1,5 a 1,55. E 10 da manhã, Sandvikens contra Pitea. Eu escolhi neste mercado, ambos marcam a 1,70. Essa odd era para estar a 1,55, 1,57. O segundo colocado recebe o quinto. Só que na forma o Pitea é o terceiro e o Sandvikens é o sexto. O Pitea vem de 5 jogos com 9 gols marcados e 9 sofridos, e o Sandvikens 9 marcados e 7 sofridos. O Sandvikens só não tomou gol nos últimos jogos pro Team TG, que é o pior, que é o lanterna da competição. E o Pitea fez no Karlstad, fez no Sylvia, fez no Tab, fez no Meia. E os últimos dois jogos entre eles acabou 2-1. Então, uma grande chance de ambos marcam e uma odd excelente a 1,70. 11 da manhã, um campeonato que a gente não costuma apostar muito, que é o campeonato belga. Mas eu não entendi muito bem essa odd, então eu vou dar uma sondada nesta rodada. 11 da manhã, Cercle Bruges contra o Antwerp. O Antwerp é o líder e o Cercle Bruges é o último. Então tem alguma pegadinha aqui, certamente, a pegadinha do malandro. O Cercle Bruges realmente ele é um time muito bom em casa. Tá? Ele é um time que não perde em casa, mas o Antwerp é o melhor visitante, vem de 3 vitórias seguidas. Eu fui no empate anula, então, do Antwerp, que está pagando 1,75. Se empatar o jogo, a gente recebe dinheiro de volta. Se o Antwerp vencer, a gente recebe o green. E se ele perder, obviamente, a gente toma o red. Mas, para mim, vale a pena apostar neste empate anula do líder contra o Lanterna nesta odd. 11 da manhã na Dinamarca, Brøndby e Randers, time do Cavalinho. Eu fui em vitória ou empate do Randers a 1,78. É o vice-líder atrás do Nord, o time que a gente acabou de apostar contra o Mid, contra o nono colocado. O Brøndby, nos últimos 4 jogos em casa, os 4 jogos da competição, ganhou e perdeu, 2-2. E o Randers fora ganhou 2 e empatou 2. Então, no meu ver, não tem sentido essa odd estar 1,78 para um time que vem muito bem, que não perdeu, tocou 3 no Copenhagen, empatou em 1-1 com o Mid na primeira rodada. Então, o Brøndby em casa acabou perdendo para o Mid e acabou perdendo para o Nord, que é o líder. Então, o vice-líder visitando não deve perder também. 1,78 essa odd bem interessante. 2 jogos às 11 da manhã, na Islândia. O primeiro é o Akureyri contra o Breiðablik, o nosso líder, Breiðablik, que está 9 pontos na frente do Vikingur, e o Akureyri é o terceiro colocado. Eu fui em 2 gols do Breida a 1,65, porque o Akureyri tomou 2 do Fran, 2 do Hafnar na Copa, 3 do Vikingur, 2 do Tjarnan e não tomou nenhum do Akranes. E o Breida ganhou do Valur 1-0 e fora de casa vem ganhando bem. O Breida estava envolvido em competições europeias, foi eliminado e agora todo o seu foco é na competição da Islândia, no campeonato islandês. Então eu acho que o Breida ganha essa partida, está uma odd bem boa para o Breida ganhar também. Como ganhou do Valur em casa agora, pega o terceiro colocado visitando e deve fazer pelo menos 2 gols a 1,65, como o Breida vem normalmente fazendo nos jogos contra o Akureyri em seus domínios. E o segundo jogo é o Keflavik contra o Vikingur. Como eu disse, o Vikingur ele é o segundo colocado só atrás do Breida, precisa ganhar para o Breida não abrir, e ele pega o sétimo colocado na forma recente, o Keflavik. Ele até tem tomado poucos gols, mas eu escolhi daí o mercado na Betano, que é o Vikingur não perde e faz 2 gols. Então, dupla chance do Vikingur, x2, e 2 gols do time visitante a 1,65. Meio-dia e meia, campeonato romeno, Faru Constanta contra o Argis. Este Faru é um time que está surpreendendo demais. Ele é o segundo colocado atrás do Rapid Bucareste. Os Bambambam da Romênia, que é o Cluj, que é o Universidade Craiova, o Estrela Steaua Bucareste, né, que é o FCSB, estão decepcionando, e esses times que subiram. Teve uma remodelagem no campeonato romeno. Acho que eles colocaram mais times agora, eram menos times, tem 16 times agora. E esse Faru Constanta tem surpreendido. Então eu fui na vitória do Faru Constanta contra o Arx em casa. Só para vocês terem noção, o Faru tocou 3-1 no FCSB
e ganhou do Universidade Craiova também por 2-1. Então, eu vou em casa isso. Eu vou na vitória 1,80. Tá pagando 1,80 esta vitória. Então, eu vou neste ML do Farul Constanta Romênia, meio-dia e meia, para a gente ver como vai ser essa incursão aí no leste europeu. E para finalizar o domingão, e as nossas dicas, Kristiansund contra Vålerenga, 1 da tarde na Noruega. Eu escolhi o over goal 2,5 a 1,62. Duas equipes extremamente ofensivas. O Kristiansund era o lanterna e pior equipe da competição. Ainda segue na lanterna, mas vem numa crescente gigantesca. É uma das melhores formas hoje, está em oitavo como melhor forma. E o Vålerenga é a segunda melhor forma. Então, certeza de jogo de ambos marcam e over goals aqui. O Kristiansund vem de um 3-1, um 2-1, 1-1, 2-1 e 3-2. E o Vålerenga vem de 3-1, 2-1, 1-1, 4-0 e 1-0. O último jogo entre eles, 3-0 para o Vålerenga, que é o placar que nos basta aqui para bater a nossa aposta. Beleza? Então são essas dicas, pessoal. Lembre-se, por favor, mais uma vez, de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos, de fazer com que essas dicas cheguem no maior número de pessoas possíveis. Grande abraço!